Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Mais um dia de resistência. Mulheres, juristas, artistas, políticos, intelectuais, movimentos sociais e populares no Brasil e no mundo. Vozes que lutam e resistem contra o golpe e contra o desmonte das conquistas sociais, políticas, jurídicas que resultaram de lutas incansáveis ao longo de mais de 30 anos de democracia. Vozes que estão representadas também aqui no Melhor e Mais Justo. Para essa análise, convidamos Alípio Freire, jornalista, escritor e documentarista, e Nalu Faria, psicóloga da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres. Bem-vindos. Obrigada. Como vocês caracterizam a resistência democrática e popular na atual conjuntura brasileira? Vou começar com as damas. Nalu. Não, primeiro, boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui, é muito bom poder estar fazendo esse debate. Bom, acho que a gente primeiro caracteriza como algo surpreendente, por um lado, mas ao mesmo tempo fruto dos acúmulos de lutas e resistência do nosso povo, e que também expressa uma resposta que era esperada frente aos ataques à democracia, que foi conquistada e construída com tanta luta, suor e sangue, mas também que eu acho muito interessante que nessa resistência participa novos sujeitos políticos, uma nova geração, e a gente percebe também como que em vários setores da nossa sociedade se ganhou um grau de consciência, um patamar de consciência maior. Por isso que a juventude, por exemplo, esteve tão pronta para entrar nessas mobilizações, assim como outros setores que se incorporaram massivamente. A gente não pode deixar de dizer das mulheres, inclusive porque grande parte das mulheres que estão indo às ruas são mulheres jovens. E uma outra coisa que também eu acho que justamente é uma geração que sentiu o que é ter direitos e que, portanto, luta ferrenhamente também para manter esses direitos. Uhum. Alípio, como é que os movimentos que, como a Nalu disse, né, nos surpreendem até, porque eles não apenas vão às ruas, mas eles engrossam a cada dia. Mas quais são as novidades desses movimentos em relação lá, por exemplo, os movimentos que resistiram ao golpe de 64? Olha, eu vou começar menos pela diferença e mais pela semelhança. Ah, que legal. Há uma semelhança muito grande. Isso porque eu acho que nós latino-americanos, e nós brasileiros em particular, ainda não nos livramos do populismo. Do que eu estou falando, chamando de populismo? A organização dos movimentos, organizações, etc., etc., sindicatos, ela continua se fazendo fundamentalmente em torno da sede dos movimentos e dos sindicatos e em torno das sedes das lideranças. E aí entra a novidade deste. Por uma série de decepções com a política, os mais jovens, eles abandonam isso. Eles não estão organizados em torno da liderança ou de uma sede do sindicato, ou de qualquer movimento. É o que eles chamam de horizontalidade, né? Na liderança política. Isso. A horizontalidade é muito importante. Mas eu vejo aí também que é uma reação pelo choque. Decepcionados com os partidos políticos, com os sindicatos, com isso, aquilo, eles resolvem procurar uma horizontalidade. Mas essa horizontalidade não dá conta. O problema é que organização é instrumento, não existe um padrão de organização X.
ela é um instrumento. Uhum. Por exemplo, um escultor, 3 escultores, vão esculpir a mesma peça, só que um vai fazer em mármore, o outro vai fazer em madeira e o outro vai fazer em cerâmica. Eles estão afim da mesma coisa, mas os instrumentos que eles têm que usar são totalmente diferentes. O mármore você corta de um jeito, com um instrumento, a madeira com outro, e a cerâmica você faz modelagem praticamente. Então, se nós não soubermos em que momento estamos e qual instrumento, a horizontalidade pode nos levar a uma imensa derrota. Porque na hora que os caras fecham, não dá para usar a internet. Não dá para fazer reunião de massa. Né? Como garantir essa horizontalidade? Dissolve. Nalu, o que você acha dessa diferença, que é importante, né? Quer dizer, os novos movimentos, sobretudo os mais jovens, né? Tem essa questão mesmo, né? Que vem uma questão, inclusive internacional, não é só do Brasil, do não nos representa, quer dizer, certas formas instituídas de fazer política estão sendo, de algum modo, questionadas, colocadas em xeque, para nascer outras formas. Começa por uma recusa, mas vai ter que afirmar alguma coisa para além da horizontalidade, que assim, no momento que organiza, você vai ter alguns protagonismos, né, de algum modo. Né? Primeiro eu acho que essa dimensão da horizontalidade, ela não é necessariamente uma novidade. Talvez a novidade é como ela se apresenta, porque tem vários momentos da história que eles apareceram, inclusive no século XIX, vamos dizer assim. Mas a gente vir para o século XX, o movimento feminista dos anos 60, assim como o movimento de contracultura e outros ali dos anos 60, surgiu muito com essa ideia da horizontalidade. No caso do movimento feminista, em nível internacional, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas tem um balanço, inclusive, duro sobre o que em alguns setores foi essa dimensão da horizontalidade, da negação da organização, da negação da coordenação. Até tem um texto na internet, para quem tem interesse de conhecer, que chama justamente a tirania da falta de estruturas, de uma escritora que chama Joy Freeman, que é interessante. E na época do início do Fórum Social Mundial, estava colocado esse tema da horizontalidade e agora de novo, né? Então, eu acho que tem tudo isso que o Alípio está falando, porque também essas críticas aos partidos, às organizações verticais, ela aparece em momentos diferentes da história. Nesse momento tem essas características que ele estava colocando. Agora, eu acho que também nós temos, nesse processo todo, experiências muito diferenciadas. Então, eu vou partir, por exemplo, da nossa experiência da Marcha Mundial das Mulheres. A marcha é um movimento que é organizado muito com elementos de horizontalidade. A gente não é um movimento institucionalizado, a gente não tem muitas estruturas, mas a gente atua a partir de coordenações, de representação. Então, meio que a gente combina dimensões da horizontalidade com um debate coletivo e com estrutura, com a capacidade, inclusive, de construir uma unidade em nível internacional. Então, por exemplo, quando a Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento que se organiza no mundo inteiro, para a gente tirar ações comuns que juntam mulheres da África, da Ásia, da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos da América, do Quebec, isso significa que a gente tem que fazer um grande debate e desenvolver muita capacidade de escuta e de compreensão da realidade do outro e da outra. Mas voltando para o nosso tema aqui do Brasil, em relação a essa questão da luta contra o golpe, dessa dimensão da horizontalidade, a gente tem visto também que algumas coisas têm se combinado. Né? A gente conseguiu organizar 2 frentes, né? Que é a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Tem muitas ações que não estão organizadas pela frente, mas estão em consonância com os mesmos princípios, com as mesmas ideias, com as mesmas posições. Agora, muitas vezes convergindo nas suas ações, se encontrando. Agora, com certeza, num processo de segmento dessa conjuntura, nós vamos ter um debate de recomposição do que é a recomposição da esquerda nesse momento, que nós ainda temos que ver nessa linha que o Alípio estava falando, em termos de quais as estruturas ou quais as ferramentas, que ferramentas a gente vai formar.
Se a gente olhar assim, o que foi a construção do chamado novo sindicalismo nos anos 80, mesmo a construção do PT, naquele momento respondeu a várias das inquietudes que estavam ali e que hoje nós temos que ver a partir de uma trajetória e a partir de novos elementos que estão colocados, quais são os instrumentos que nós temos que construir. Agora, com certeza, o que nos orienta, que eu acho que sempre vai nos orientar muito, é qual a posição política que a gente está trabalhando e qual a visão antissistema que nós vamos estar trabalhando. Então, por exemplo, hoje, qualquer articulação nossa, ela não pode se caracterizar só como uma ação anti-imperialista e anticapitalista em genérico. Ele tem que incorporar o antipatriarcal, ele tem que incorporar a questão de ser antirracista, tem que incorporar a dimensão da sustentabilidade ecológica, tem que incorporar a dimensão da diversidade sexual. Por mais que a gente saiba que isso também não são várias dimensões inseparadas, são elementos que se imbricam e que criam um modelo de dominação, mas que para a gente poder atacar esse sistema e, ao mesmo tempo, para a gente construir um sujeito político que se unifique e que crie, de fato, convergências, a gente tem que conseguir um programa que dê conta e uma prática que dê conta de todas essas dimensões. Porque nós não podemos continuar falando de antipatriarcado, mas continuar existindo violência sexual dentro dos movimentos sociais, ou discriminação racial, ou discriminação em relação à diversidade sexual, e assim por diante, né? Então, essa relação da coerência entre o que a gente fala e a prática, eu acho também que é um elemento que, em vários momentos da história se coloca, mas neste momento da história e da nossa luta aqui no Brasil, se coloca de uma forma bastante forte. Então, você está falando de uma coisa, me ocorreu lembrar, a gente tem feito uma série de programas do Melhor e Mais Justo, debatendo a questão da democracia, o golpe no Brasil, o momento atual, a recomposição e a rearticulação das esquerdas no Brasil em frentes, como a Nalu acabou de dizer. A gente esteve aqui com economistas, entre eles o Luiz Gonzaga Beluso, que fazia uma caracterização do capitalismo contemporâneo e entre outras questões, vou destacar duas, ele fala desse caráter concentrador e de despossessão do trabalhador, não só despossessão no sentido de perder o emprego, né, ou de perder a renda e etc., mas de despossessão no sentido de que a hora que você imaterializa ou desterritorializa o trabalho, né, o trabalho empreendedor, o trabalho em casa, o computador, a internet, etc., você também aniquila de certa maneira ou obriga os trabalhadores a construir outras formas de organização, né, despossui do ponto de vista de se organizar como sujeito coletivo e poder enfrentar a força do capital. Então, entre outras questões, ele apontava isso e eu perguntava para ele, falava, bom, mas essa forma que vai assumindo, né, do capitalismo cognitivo, desse capitalismo tardio, financista, rentista, etc., que vivemos, ele combina com democracia, que não seja, com democracia social, naturalmente, que não seja uma democracia liberal, simplesmente? Combina, Alípio? Como é que a gente faz democracia com esse tipo de capital? Democracia social, efetivamente. Democracia, liberdade, essas coisas todas ninguém é contra, não é? Você pega a fala do interino Temer, você pega a fala do carreirista e aspirante Aécio, pega a fala dos dirigentes petistas, ninguém é contra a democracia. O golpe de 64 foi dado em nome da democracia, entendeu? Então, eu acho que tem palavras que a gente tem que qualificar muito para a gente não ir parar na lama, no chiqueiro. Somos todos iguais. Eu não sou igual a nenhuma dessas pessoas que eu citei. Você não é, a Nalu também não é. Eu acho assim, o que caracteriza um país que o organiza e dá sua cara? É a Constituição desse país, não é? Por isso, isso constituiu um país mais democrático, menos democrático. E a democracia, ela é sempre relativa a classes, segmentos, etc.
O que nós tivemos em 88? Depois de jornadas de lutas imensas da classe trabalhadora e do povo em geral, e até dos setores liberais no final, nós tivemos uma constituinte. Só que a maioria dessa constituinte era de proprietários e de liberais, eram os seus representantes. Até porque a transição da ditadura para a democracia no Brasil também foi feita pelos gabinetes incorporando a velha política que veio da ditadura. Né? E nós tivemos, quando eu digo nós, somos nós aqui todos, trabalhadores, o povo, porque eu detesto falar a classe trabalhadora como se eu estivesse de fora. O que eu sou, então? E nós, trabalhadores e o povo, tivemos uma representação proporcionalmente bem menor. O que já é uma loucura, porque nós somos a grande maioria da sociedade e temos a representação menor na Constituinte. Na construção de uma Constituição. Ora, conseguimos emplacar muitas coisas. Não estou dizendo que fomos derrotados, eu estou dizendo que eles tiveram a maioria. E conseguimos emplacar coisas extremamente importantes. E que foi no exercício delas que nós chegamos ao governo da presidenta Dilma. Entendeu? Com os bens, os males e tudo dos governos anteriores. Não estou dizendo do governo dela, mas chegamos ao ponto que estamos hoje. Ou seja, estabeleceu-se uma democracia sob hegemonia do capital. Né? O que seria, que é o que se chama, e as pessoas tentam bagunçar isso, ditadura de classe do capital. Entende? Nós precisamos construir um país cuja hegemonia seja da maioria do país, que é a classe trabalhadora e o povo. Né? A essa hegemonia chamarão, e agora isso é excomungado, até porque por quem rezava por isso, de ditadura da classe trabalhadora. Não existe uma democracia igual para todas as classes. E quanto mais desigual é o país, menos ela é igual para todas as classes. É isso que precisa ser superado. E a Constituição de 88, ela está em disputa, tudo está sempre em disputa. Eu uso muito a expressão, vamos aprofundar a democracia, mas sempre explico. Aprofundar a democracia é criar novos instrumentos que favoreçam essa maioria dos explorados e oprimidos. Entende? Isso aqui é aprofundar a democracia. É essa, para mim, o aprofundamento da democracia. Certamente, para o senhor Bolsonaro e Bolsoninha e etc., é aprofundar os privilégios da minoria. Entende? Então, quando eu falo da democracia, eu estou falando da democracia para a classe trabalhadora e para o povo. Por quê? O que nós temos aí são privilégios. A lei não é a mesma para todos. A distribuição de riqueza não é a mesma para todos. Entendeu? Mas foi um grande avanço e eu não quero perder esse avanço com relação ao que acontecia antes, durante o regime civil e militar. Nalu, nessa questão mesmo, também queria te ouvir dizer como compatibilizar ou que luta em termos de reconquista do Estado de Direito, porque a gente acabou no mínimo, de suspendê-lo com o golpe em curso, né? Mas que democracia que a gente tem que buscar reconquistar ou aprofundar, como disse o Alípio? Então, eu acho que uma questão assim, que a luta democrática, da forma como a Alípio estava colocando, é uma luta da classe trabalhadora, né? Há muito tempo que a burguesia, que ela não é uma bandeira da burguesia, por mais que retoricamente a burguesia fale de democracia, mas na verdade a burguesia defende privilégios, muito, assim como a Alípio falou muito bem. Eu acho assim que justamente nós temos que conseguir fazer uma luta bastante forte
contundente por isso que a Lipe está chamando de aprofundamento da democracia, eu chamo também de radicalização da democracia, que vai implicar, em primeiro lugar, inclusive em conseguir algumas reformas que nós não conseguimos nesse momento, como uma reforma política com outro sistema político, uma reforma tributária, né, uma democratização dos meios de comunicação, uma reforma agrária de fato, uma reforma urbana de fato, para criar as bases de construção de uma sociedade que minimamente garanta uma ampliação dos direitos, né? Porque nós sabemos que a igualdade mesmo nós só vamos conquistar numa sociedade pós-capitalista, numa sociedade que a gente pode dar vários nomes, mas que eu chamo de uma sociedade socialista, por mais que a gente possa agregar outros nomes ou agregar outras formas de caracterizar a partir, inclusive, da nossa experiência, da nossa região, né? Mas uma sociedade onde o que organize a vida e as relações sociais não seja o lucro, porque uma sociedade que está baseada no lucro, ela vai ser sempre espoliadora. Então, nós temos que conseguir alterar o paradigma de organização dessa sociedade, colocando o bem-estar da humanidade no centro e, portanto, repensar a produção, reprodução, consumo, tudo isso. Mas a gente trabalha muito, né, a gente atua muito com essa ideia de que nós estamos num processo de aprofundamento das mudanças e de ampliação dessa democracia, inclusive para a gente ter mais força para lutar por uma transformação cada vez mais integral da sociedade, que altere, inclusive, essa lógica. Então, bom, alguns estudiosos, a presidenta Dilma dizia isso, Lula já dizia, mas ela foi enfática em vários momentos do seu governo e depois da tentativa de começar um segundo governo, que sequer ela conseguiu começar. Ela dizia assim, a grande questão para a gente conseguir aprofundar ou radicalizar a democracia é combater a desigualdade. Quer dizer, a desigualdade seria, de algum modo, estaria na base da possibilidade da transformação social. Há quem critique essa posição do ponto de vista de uma certa pragmática, né, de dizer, mas a distribuição de renda, muito importante, são avanços importantes, mas acabaram sendo dirigidas muito mais para o aumento do consumo do que para uma politização mais efetiva da população brasileira. Agora, Alípio. Olha, aí são as palavras que eu disse que a gente tem que dizer clarinho o que a gente quer fazer. Se nós levantarmos aqui, no Brasil, uma bandeira de liberdade, você vai das forças mais esquerdistas, digamos assim, as mais reacionárias. Todos somos a favor da liberdade. Ora, liberdade, né, sem igualdade é a liberdade do mais forte continuar explorando e oprimindo o mais fraco. Eu acho excelente quando ela diz, vamos radicalizar a democracia, acho melhor até do que a palavra que eu vinha usando. E acho excelente quando ela diz que nós vamos para algum regime pós-capitalista. Só isso vai nos salvar. Chamamos, alguns de nós, de socialismo, mas mesmo chamando de socialismo, tem várias nuances dentro disso. O que nós temos que fazer, nessa marcha para chegar lá, a realidade vai esclarecer essas nuances e procurarmos estar mais juntos, né? Com um programa. Não junto porque o meu terreno não vai ser taxado com um imposto de X. Não, não por isso, mas por um programa claro. Aliás, para a minha geração, o Getúlio, o segundo governo dele, já pegou minha geração, mas nós éramos todos muito pequenos ainda, né? A única vez que o Brasil teve um programa explicitado foi no governo João Goulart. Entende? De onde você ia tirar dinheiro, para onde ia o dinheiro. Não estou dizendo que estivesse totalmente correto, não é isso que eu estou dizendo. Mas tinha, né? Mas existia. Tinha. E isso significava um compromisso. Entende? Isso significava um compromisso. E veio porrada na gente. Né?
O termo é esse. Né? Uma bruta paulada. Porque aquilo ali poderia ter nos levado a uma situação. Não é que toda lei que envolve os homens é uma lei tendencial. Você não pode dizer, isso vai dar aquilo, porque existem mil interferências. A história parece mais com um problema de vetores, né, que um empurra para cá, o outro empurra para lá. A resultante é da ação de todos esses vetores, dos que empurraram para frente, até dos que empurraram para trás. Essa interação que resulta numa questão histórica. E isso você não pode prever como é que as classes, em cada momento, vão fazer o quê. Mas isso poderia nos ter trazido, hoje, a uma situação que era outra. Totalmente. Totalmente. Se a gente não tivesse o interregno do golpe. Claro. E de 21 anos de 21 trevas. não, 24. 24, se a gente for Porque, até 88. na verdade, essa é outra coisa. O golpe não foi militar. Ele foi civil-militar. E nos civis envolvendo o grande empresariado e muitos outros setores que não eram o grande empresariado. E vou até dizer por quê. O governo Juscelino, para mim, tem que ser todo rediscutido. Ele traz a sucata da Europa para cá, monta, tudo bem, e cria uma lei, é criada nessa época uma lei, em que os fornecedores, as empresas subsidiárias da sucata que estava vindo, do grande capital, elas teriam que ser de capital nacional. O que acontece com isso? Migra todo o capital nacional de outras atividades que eles podiam ser independentes para ser subsidiário daquele. Só tem aquele comprador. Aí, os interesses dessas pequenas empresas nacionais se tornam, quer dizer, os interesses das grandes empresas internacionais se tornam os interesses dessas que vão a reboque, porque senão elas não têm para quem produzir. Houve uma migração de classe ali que é muito complicada. Muito, muito complicada. Entendeu? Então, o que você tem? Isso se dá no jogo econômico e no jogo político. No momento do golpe no Brasil, o que aconteceu em 64? Estou falando de 64. Sim. Portanto, era uma ditadura civil-militar. E é por isso que ela só acaba em 88. O fato do Sarney ter sido presidente não significou queda da ditadura. Era uma transição. E ele foi eleito com todos os requisitos de como eram eleitos os presidentes militares. Então não acabou. É a nova Constituição que marca. É verdade. Que Inclusive marca com acordos com os Exatamente. militares, né, para fazer a transição. Entendeu? Então, para mim, a ditadura ela é civil-militar, porque não colocar o civil é esconder o caráter de classe da ditadura. É o que eles mais querem. É o que eles mais querem. Não, isso aqui não é uma questão de classe, é questão da moral, da ética, da corrupção, Ixi, parece que eu estou ouvindo Carlos Lacerda, Jânio Quadros, esses próceres do atraso. E agora você tem isso. Né? Então, isso... Desse ponto de vista é muito parecido, né, Alipe? Muito, muito. São as mesmas classes praticamente em ação. São as mesmas classes. São os mesmos de sempre. Os mesmos meios de comunicação. Os mesmos de sempre, com os argumentos de sempre. E você veja, eles fizeram o que aconteceu no governo Jango. Eles fizeram maioria no Congresso, fizeram maioria nos governadores que elegeram. Então, ocuparam o Congresso. Os militares já eram deles. O último que tentou resistir, dos comandantes, não dos militares, dos comandantes que tentou resistir, uma malinha de dólar, no dia da confusão, resolveu, que é o Amaury Cruel. Né? Os militares estão aí. Só que agora, o estilo Washington de golpe não é mais com os milicos, porque ficou muito claro. Provavelmente eles terão o seu momento. Agora é através das instituições. Durante anos, eles vieram judicializando a política. Não sei se vocês lembram. Foram anos seguidos. Sim.
Daí o grande desempenho do judiciário hoje. E foram ali mexendo. Se, em 64, nós tivemos as marchadeiras preparadas por aquele padre lá dos Estados Unidos, como é o nome dele? Bom, Não sei ou não lembro. Peyton. Né, que veio com antecedência, organizou as senhoras católicas, os senhores católicos, etc. Se foi o setor de direita da Igreja Católica naquele momento que botou a massa na rua, né, as marchadeiras, como chamavam, e é uma injustiça também com as mulheres. Você vê as fotos da marcha, os filmes da marcha, o que tem de homem ali não é fácil. Mas puseram o nome das mulheres. Das mulheres. Claro, né? não era porque elas que saíam falando. Né? Você tem as marchadeiras na rua, que era o que faltava, então eles ocuparam o Congresso, as ruas, as forças militares e deram a cor da participação popular para o golpe. Exato. Desculpa te interromper, Alípio, mas a gente já estourou o nosso tempo. A gente vai para o intervalo e já a gente volta com esse debate. Aí vamos ouvir Nalu e tem uma surpresa no segundo bloco. Até já.